Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Não tem problema. A primeira pergunta é: algumas... É a letra. Quem sabe eu tenho... Deixa eu ver. Fisiologias mentais podem sugerir autismo sem selo? O tratamento magnético é semelhante? Tem algumas coisas que precisam ser observadas. A esquizofrenia infantil é uma delas. Tá? Mas tem características que vão se distinguir, né? Principalmente a questão da socialização, da fala e da questão das alucinações. Mas isso é uma resposta muito grande. Mas sim, tem. Tá? Tem que se ter cuidado com esse critério. Mas, felizmente, assim, acho que até o momento a questão do diagnóstico, né, dos profissionais da área da saúde, que também, ao longo desses anos, foi melhorada, foi ampliada, até o momento tem sido bem tranquilo, pelo menos dentro da nossa experiência. A gente não pegou nenhum caso assim que dissesse assim, não, esse diagnóstico não está correto. O Rafael, sim, quando surgiu na sociedade, não tinha o diagnóstico médico, ele só foi, esse diagnóstico feito pelo Jorge só foi confirmado 3 ou 4 anos ou mais depois, não recordo bem agora, mas foi vários anos depois que ele já estava em tratamento, já tinha tido, inclusive, melhoras, que, pelo menos ao que foi dito pelos pais dele, foi confirmado pelo médico a questão do autismo. Mas isso também fazia parte da época, não é um diagnóstico fácil de ser dado. Não é simples. Outra pergunta. O protocolo TEA continua o mesmo? Houve alguma alteração? Protocolo do atendimento magnético? Sim. Sim, as alterações que houveram foram essas que eu referi aqui na exposição, que a gente antes fazia os concentrados por aflorações e hoje se faz por dupla imposição direto, né, ao mesmo tempo no frontal e no umbral, no numeral. Foi a única. Em que pode ajudar meu filho o passe magnético? Faz um mês que estamos aplicando o passe. O filho tem transtorno do espectro autista? Sim? Bom, posso te dizer assim, ó, o passe, ele vai começar a apresentar resultados dentro desse procedimento que nós usamos, mais ou menos em torno de 6 meses. Antes disso, tu vais observar coisas muito sutis, como eu referi, melhora no sono, tá? E essa melhora também, não é assim, meu filho passou a dormir a noite inteira. Não. Ele vai melhorar, porque, pelo menos do nosso relato, não sei da condição da tua criança, mas muitas vezes essas crianças têm sérias dificuldades, dormem 4, 5 horas da noite, ou não dormem, né? Ele dorme normal? Tá, então, aliada à questão do sono, a outra colocação que os pais nos passam, que eles se tornam mais tranquilos, tá? Vão se tranquilizando, e realmente, assim, ó, a partir dos 6, 7 meses, é que a gente começa a ter as mudanças mais significativas que vão direto na questão da fala, na questão da identificação corporal, do comportamento de uma forma geral. E vão sendo conquistas ampliadas ao longo do tempo. Tá? É preciso paciência e perseverança. Esse é o segredo da melhora, né? De trazer de um estado grave para um estado melhor. Né? É a persistência, a frequência e também, né, se possível, aliar ao passe essas atividades que a gente mostrou aí. Tá? Porque aí, como eu disse, o passe torna a criança mais dócil a isso. E aí, no momento em que ela começa a fazer essas atividades, ela começa a transferir essa atividade que ela teve com o magnetizador, ela começa a perceber que ela pode ter em outros lugares e vai transferindo para o seu cotidiano. Tá? Como é feito o acompanhamento das crianças autistas à medida que vão se tornando adultos? Permanecem em atendimento. Tá? Permanece o mesmo protocolo, tá? Vamos chamar assim, né? A forma de atendimento permanece a mesma,
Se houver outras, né, comorbidades ou alguma ocorrência, tipo assim, teve uma catapora, teve uma pneumonia, porque eles podem ter todos os problemas que nós também temos. Então, aí sim, a gente alia ao atendimento feito para a questão do TEA específico, a gente alia as técnicas adequadas e acrescenta conforme a condição de cada um. A questão do autista pode ser aliada ou ligada à má formação no processo de reencarnação, havendo uma confusão do seu processo de memória apagada? Eu te diria assim, existem situações em que nós vamos ter aquela condição, de uma condição, vamos dizer assim, expiatória, que não tem muito o que fazer, e vamos ter aquela condição em que existe uma probabilidade. O que é a probabilidade? Vamos pensar assim, hoje nós temos um grande número de pessoas com depressão, que, vamos pensar assim, desencarnaram nessa situação, desencarnaram já com este problema, com o seu emocional abalado, com uma visão de mundo, tudo aquilo que se conhece. Vocês acham que num estalar de dedos no mundo espiritual ele vai deixar de ter essa conformação? Não, né? Porque a vida é uma linha de continuidade. Então, o que vai acontecer? Ele vai procurar se restabelecer, mas ele vai ter essa fragilidade dentro do seu desenvolvimento ainda como ser, né? Nós, qualquer um poderá ter. Imagina aí ele passar por todo o processo que a gente referiu, o processo reencarnatório. E suponhamos um pouco mais que, para a retirada dessa condição da perturbação reencarnatória, entrem vários fatores, principalmente o desconhecimento disso maciçamente pela população. E a forma de vida como nós temos hoje. E aí esse trabalho de retirada desse espírito, desse processo de perturbação reencarnatório, não seja feito da melhor maneira. Vamos supor que, por exemplo, ele vá com 4 meses para uma creche, onde ele é tratado juntamente com mais 15 ou 20 crianças por 1 ou 2 atendentes estressadas. Qual será a possibilidade? Então, a gente tem que pensar que nós temos situações em que nós temos a condição espiritual necessária para o espírito daquela situação, que a gente diria, né, como um processo próprio dele, de adequação com as leis da vida, de expiação, ou que vai se constituir também numa prova para a família. E também a questão da probabilidade. Porque, como a gente falou, eu tenho um planejamento, mas eu tenho livre-arbítrio. Todos temos livre-arbítrio. E aí podem acontecer algumas situações desse teor. Pensamento, né, que a gente tem compartilhado com o Georges há algum tempo. Na questão do autista, poderia ele ter sido um suicida? Olha, gente, eu não sou partidária do espiritismo de quebra-cabeça. Aquele em que um fato se explica pelo passado do outro e etc. Nós somos seres livres. O passado tem sua influência? Tem, mas o presente também tem. E eu posso estar alterando as coisas agora. E, além do mais, eu também não sou só passado, eu tenho futuro. Eu não sei. Vou dizer para vocês assim, não me preocupo com isso. E nem sequer investigamos isso dentro com as nossas crianças. A nossa preocupação e a orientação que a espiritualidade nos dá é: vamos melhorar isso aqui e agora. Porque os fatos do passado não interessam. Interessam os sentimentos que cada um carrega. Interessa a capacidade de cada um. Isso eu posso mudar, sem saber de fatos. E isso vai fazer com que no futuro eu gere outros fatos. Então, eu vou resgatar um suicídio, então eu vou viver 2 anos aqui, e depois tu vai fazer o quê? Na próxima encarnação. Agora,
Cometi um suicídio, vou aprender a valorizar a vida, vou aprender a amar a natureza, a amar as coisas, vou interagir com a vida. Enfim, vou aprender a amar a vida de uma forma sintética. Ok? Está liberado. Porque a reencarnação é um processo de aprendizado, não é de punição, nem de complementação. No momento em que o espírito aprende o que era necessário e que causou o problema passado, ok, deu. É como nós, quando a gente aprende a escrever. Eu não preciso mais fazer bolinha e nem fazer aqueles exercícios para desenvolver a motricidade fina. Uma vez aprendido, eu já me esqueci daquilo. Não vai ser toda vez que eu vou assinar o meu nome que eu vou precisar fazer todos aqueles exercícios que eu fiz lá na infância. Com o espírito acontece a mesma coisa, gente. O que muda não são os fatos, o que muda somos nós, seres espirituais imortais. O que muda é essa essência interior que nós temos. O que mudam são as nossas virtudes, os nossos vícios, o que muda é o exercício da nossa vontade. Isso é passível de mudança. Os fatos do passado, deu. Eu preciso mudar o que gera os fatos. E o que gera os fatos é são os meus sentimentos, a minha compreensão das coisas. No que eu mudei isso, pronto. Essa também vai nessa linha do quebra-cabeça. Então, vale a mesma resposta. Sendo o autista um ser tão dependente, qual é a sua missão aqui na Terra? Já dei a resposta, né? Então vamos em diante, vamos à frente. Essa é difícil para a senhora, mas eu vou ter que fazer. Quais os pré-requisitos para ser um magnetizador? Primeiro lugar, conhecimento do que está fazendo, responsabilidade. O amor vai vir pelo trabalho. Saúde física. Não quer dizer que a gente não tenha nenhum problema, mas que esse problema esteja equilibrado. E saúde psicológica. Saúde psicológica. A vontade está dentro da questão que eu já tinha referido, né? Ter vontade de fazer o trabalho. O desenvolvimento dela. Esses são os pré-requisitos. Essa também se encaixa no quebra-cabeça. Por que o Espiritismo encontra no projeto reencarnatório? Porque o espírito escolhe no projeto reencarnatório vir como autismo? Ou porque foi uma situação que ele construiu, como eu expliquei antes, ou porque se constitui numa necessidade que ele não tem como afastar. Pode, inclusive, ser uma bênção de Deus, qualquer forma de deficiência. Tipo assim, lembram daquela passagem de Jesus? Se a tua mão é motivo de pecado, melhor cortá-la para poder seguir. É nesse sentido que nós temos todos os cortes nas nossas encarnações. Bênçãos de Deus, porque a gente melhor não saber o que está no passado, por isso a gente tem o esquecimento. Então, deixa lá, olha o presente, olha o que tu tem, olha a possibilidade de transformar isso e vamos avante. Me permita lembrar sempre que há sempre uma necessidade do próprio espírito, a condição em que ele reencarna. Para finalizar essa primeira leva de perguntas, porque nosso tempo é exíguo, o autista sempre escolhe alguém a se espelhar ou segue seus próprios hábitos? Ele vai desenvolver essas características, elas não são copiadas de outras pessoas. São sintomas, seria melhor termo para usar, são sintomas. Agora sim, ele vai, no momento em que ele estabeleceu uma relação, uma afetividade, uma amizade com alguém, ele vai se espelhar nessa pessoa sim, para buscar a saúde. Bom, ficaram mais 3 perguntas para a parte da tarde, que vão se somar às outras que virão, e vamos aqui apenas finalizar dizendo que a partir das 15 horas estaremos de volta com o workshop e é bom que cheguemos
bem no horário para que as coisas caminhem no seu tempo correto, para que a gente não fique aqui no aperto, né? Então, nós vamos agradecer mais uma vez a senhora Ana Vargas, a doutora, em nome da ALEM, e também pela transmissão dos conhecimentos que ela dividiu conosco, né? Uma vez que existe essa carência nos magnetizadores de alguém tão instruída nos passar essas informações aparentemente simples, mas que são de uma utilidade enorme. Então, que nós possamos mais tarde estar presentes aqui, dando continuidade a este workshop, e à tarde teremos um espaço com mediunidade e cura, onde ela vai tratar desses dois fenômenos juntos. Nossos agradecimentos, mais uma vez, à Prefeitura Municipal de Campina Grande, à Polícia Militar do Estado da Paraíba, à Guarda Municipal, que nos dá um apoio de segurança, a STTP na parte do trânsito, a Vitrine Outdoor, a Acarbá Menos Ia, doação dos descartáveis, a Água Savoy, a Isis Laticínios, o Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, a Associação Sementes de Vida, Ademar Santana no apoio técnico, Paulo Roberto, que nos ajudou na pintura do ambiente, né? Na gráfica imediata, da TV Chico Xavier por excelência, a Sintonia do Bem, que propicia a vocês, internautas, nos acompanharem, e todos os veículos de comunicação que durante o mês e o decorrer da semana nos deram espaço para a divulgação deste evento. Para finalizar nossa manhã, eu chamaria a França para fazer a nossa prece de encerramento e contamos com a presença de todos logo mais às 15 horas. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho e vamos agradecer a Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo esses conhecimentos. Pai amado, que o que nós aprendemos hoje, nessa manhã, possamos ter coragem e sermos tocados em nossos corações para utilizar. Que o conhecimento teórico ele vá à prática e seja praticado com amor. Amor ao próximo, independente, Jesus, da forma que este veio, independente da forma que este esteja, porque só o amor liberta, só o amor constrói. Gratidão, muito obrigado, vamos em paz. A partir das 14h30 já teremos aqui um momento artístico com músicas. Quem puder chegar mais cedo um pouco. Participe do Carnaval da Paz, um encontro de várias religiões e um só propósito: cultivar a paz. De 28 de fevereiro a 5 de março, reacenda sua fé e o autoconhecimento no Carnaval da Paz. Prefeitura Municipal de Campina Grande, cidade de trabalho e de fé. A cidade do maior São João do mundo tem um convite especial para você.